esses dias eu gostaria de compartilhar com você Salmo 27. Quem achou, diga aleluia. Eu ainda não, mas estou chegando. Cheguei. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Por que então estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Você pode dar um glória a Deus? Essa promessa é para mim e para você, amém? Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a minha cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifício com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Oração ao Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre em minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira, não rejeites o teu servo. Sempre fostes o meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, a viver. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos dele, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Você pode dar um aleluia? Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Porque, acima de tudo, é uma declaração de fé, de confiança no Deus da nossa salvação. Que não teremos medo. Senhor, confiaremos em Ti. Ainda que os montes se abalem, ainda que os inimigos se levantem contra nós, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Senhor, obrigado, porque o Senhor fala conosco nessa noite. E nós queremos uma visita do Teu doce Espírito Santo, uma visita da Tua presença. Não sairemos daqui da mesma forma, Senhor. Usa minha vida, que diminua eu, para que o Senhor cresça através de mim. Vem, Espírito, vem. Amém? Podeis sentar dizendo: Deus é bom. Eu quero ler o Salmo 27. E eu quero dizer que é o Salmo da confiança em Deus. Amém? E eu quero falar sobre essa confiança. O salmista Davi, todos nós conhecemos a história dele. Muitos. Quem já ouviu a história de Davi enfrentando o gigante? Levante a mão. Viu não, Patrícia? Davi derrubou o gigante com a pedrinha? Então. Davi derrotou o gigante filisteu, enorme.
Davi, o rei que mudou a história, foi o rei segundo o coração de Deus. Um rei que Deus escolheu para reger o seu povo. E no coração de Davi, mesmo ele sendo um homem falho, ele tinha no seu coração um temor e um amor ao Senhor que era incondicional. A Bíblia, ela não descreve o tempo exato que o Salmo 27 foi escrito. Algumas pessoas dizem que o Salmo 27, Davi entoou essa canção e essa oração, Davi orando. Muitos dizem que era quando ele estava sendo perseguido por Saul e ele se escondia nas cavernas. Uma coisa nós sabemos, Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Outros dizem que Davi, ele ainda na sua velhice, quando ele estava mais velho, ele enfrentou mais uma vez os filisteus. A gente vai ler essa história em 2 Samuel, você pode abrir. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 16. Davi mais uma vez vai enfrentar os filisteus. Gigante. E aí talvez diz assim, vamos botar o rei, que uma vez ele venceu Golias, ele vai vencer de novo. Golias, ele vinha afrontando o exército de Israel durante 40 dias. Deixa aberto aí, que eu vou para lá, tá? Golias vinha afrontando o exército do Senhor durante 40 dias. Como é? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16. E aí, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Antes disso, Samuel já havia ungido ele, dizendo, olha, Davi, você vai ser rei de todo Israel. E talvez, no coração dos irmãos de Davi, era, que conversa, esse menino, rejeitado, que nem o próprio pai lembrou dele. Na hora do jantar, chamaram os irmãos mais bonitos, os irmãos mais velhos, aparentes, os irmãos que guerreavam no exército de Saul, no exército de Israel, chamaram lá. E aí até Samuel, quando olhou os irmãos de Davi, disse, não, esse deve ser esse aí, o rei que Deus escolheu. E Deus disse, não, não é esse não. E aí veio outro irmão de Davi, e Samuel disse, será que é esse? Deus disse, não, não é esse não. E aí fez todos os irmãos de Davi. E aí Samuel disse assim, olha, você não tem mais nenhum filho não? Ele disse, tem um que está lá pastoreando as ovelhas, o nome dele é Davi, vai chamar. E era esse Davi que estava escondido de trás das malhadas, que ninguém dava nada. Foi esse Davi que o Senhor escolheu para ser rei de Israel. Era esse Davi que nem a sua própria família acreditava nele. Que quando ele foi, o exército estava lá e Davi foi levar comida para os seus irmãos. Quando Golias estava afrontando o exército do Deus vivo, durante 40 dias ele dizia, quem é que vai vir guerrear contra mim? Quem é de Israel, o valente que vai me derrotar? E o povo de Israel temendo de medo, Saul com medo também. E aí Davi chega para trazer a comida para os seus irmãos. E quando chega lá, ele diz, quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí Davi disse, eu vou sem armadura, vou com algumas pedrinhas e com a força do Senhor e a confiança no Senhor. Davi naquela hora ele manifestou a fé que ele tinha, lançou a pedrinha, derrubou o gigante. E aí, acredito que o povo de Israel dizia assim, se ele derrotou uma vez, ele vai derrotar de novo. E aí no capítulo 21 de 2 Samuel, nós vamos ver, a partir do versículo 15, que os filisteus, os gigantes filisteus, mais uma vez, depois de anos que Davi já era rei, que Davi já estava cuidando, já estava de uma certa idade, né? Afrontaram o exército. Diz assim, mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as
forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas diga assim, mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram, o Senhor não vai mais sair conosco para lutar, porque corre o risco de apagar a lâmpada de Israel. Depois disso houve outra batalha e os filisteus em Gobe, enquanto lutavam, Sibecai de Usate matou Jafé e outros descendentes de gigantes. Então, irmãos, Davi, ele era chamado, era luz de Israel. Por todos os seus súditos, Davi era a luz de Israel. Mas a gente vai ver no Salmo 27, no capítulo 1, o que é que Davi ele vai dizer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? Sabe o que Davi estava dizendo? A luz que vocês veem e diz que eu sou a luz de Israel, não vem de mim mesmo. Essa luz vem do Senhor. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Não terei medo. Sabe, irmãos, nós hoje somos cercados de más notícias, de inimigos. Alguns são inimigos físicos, homens, pessoas. Alguns são inimigos da nossa alma. Alguns são situações que acontecem conosco. Todos nós passamos por situações de batalhas e enfrentamos guerras diariamente. Mas assim como Davi, mediante uma situação de afronta, mediante uma situação de perseguição, diante da morte, ele declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi, ele faz 3 declarações aqui. Ele diz: o Senhor é a minha luz, salvação. E no versículo 1 ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Diga assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Davi, ele diz, ele enfatiza o que o Senhor é para ele. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem o Senhor é para você? Será que o Senhor está sendo a sua luz, dizendo o caminho, te dando a direção, mostrando o caminho a seguir? Será que você está andando na luz do Senhor? Quando Davi ele dizia: Senhor, o Senhor é a minha luz, sabe o que ele estava dizendo? O Senhor é o Senhor que clareia o meu caminho, é o Senhor que me dá a direção, o percurso a qual eu vou correr. Será que o Senhor tem sido a nossa luz, a nossa salvação? Davi, ele entendia que o Senhor era a salvação dele para salvar de todo e qualquer perigo, salvar do pecado, do lamaçal do pecado, salvar da condenação da sua alma, salvar dos seus fantasmas, das acusações. Davi, ele sabia que o Senhor era a sua salvação. E ele disse: eu vou ter medo de quê? Tem pessoas que têm medo do amanhã. Nem chegou. Mas nós, muitas vezes, já estamos com medo do que vai acontecer lá na frente. Vivemos uma vida de insegurança, de incertezas. Porque não sabemos
o que vai ser. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: quem escreve a sua história é você. E se você entregar ao Senhor, Ele vai te mostrar, mediante a palavra, pela luz da palavra, o caminho a seguir. E Ele vai ser a sua salvação, ainda que os inimigos te cerquem, ainda que as situações venham sobre você. Ele é a sua luz. Ele também é a sua fortaleza. Fortaleza fala de lugar seguro. É o lugar onde você se refugia. Capítulo 28 de Salmos, versículo 8. Ele vai dizer: o Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. É a fortaleza, o lugar seguro para qualquer pessoa que precisa de um refúgio, que precisa de um lugar, um esconderijo para estar. Muitas vezes nós estamos, irmãos, mediante as lutas da nossa vida, e nós buscamos segurança em pessoas, buscamos segurança naquilo que nós temos, no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. Mas todas as vezes que o homem confia em si mesmo, ele só tem frustração, ele só tem decepção. O homem, ele em si, não pode ser uma fortaleza para ninguém. Mas o Senhor é aquele que nos esconde com o seu braço forte. O Senhor é o nosso esconderijo. Aqui nós vemos na batalha que Davi perdeu as suas forças. Davi perdeu as forças. Ia ser morto. A lança do soldado, do gigante, pesava 3,5 kg. Ele disse: eu mato você. Davi, mediante aquilo ali, perdeu as forças. Mas o Senhor, Ele trouxe o escape sobre a vida de Davi. Levantou uma pessoa e foi e matou o gigante. Porque, meu irmão, por mais que você diga: olha, eu estou fraco, o Senhor levanta Abissai para te socorrer no momento da sua fraqueza. Deus levanta Abissai. Deus levanta pessoas para dizer: olha, eu vou te ajudar. E Deus, Ele nunca abandonou. E Davi sabia disso. É o tanto que quando ele escreve o Salmo 27, é uma coisa absurda. Ele eleva a proteção do Senhor acima de tudo na sua vida. Ele diz: eu sou intocável. A confiança de Davi era tamanha no Senhor. Por quê? Porque ele tinha prova de com o Senhor andar. Amém? Davi não estava falando de histórias de ninguém. Ele estava dizendo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Em quem eu estremecerei o meu coração? Ele estava falando de uma experiência pessoal, de uma experiência dia a dia, de ver o Senhor livrando ele da morte, de ver o Senhor livrando ele dos inimigos, de ver o Senhor estando com ele, mesmo quando todos rejeitaram. Davi, ele foi perseguido pelo seu sogro. Seu sogro amava Davi. Amo Davi de paixão. Meu filho. Chamava Davi de meu filho. E queria matar Davi. Davi, os seus irmãos diziam: o que é que você está fazendo aqui, Davi? Davi foi rejeitado pelos seus. Foi rejeitado por aqueles que estavam ao redor. Ele depositava confiança e recebia traição. Mas Davi, ele não confiava em homens. Ele mantinha sua confiança em Deus. Ele mantinha o seu olhar em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem é que tem guiado a sua vida?
Quem é que tem dirigido a sua vida? Quem tem sido a luz da sua vida? Ou na sua vida só está tendo escuridão? Pastor, eu não consigo enxergar nada. Eu não sei. Eu vivo com medo. Eu não sei para onde eu vou. Todas as vezes que eu dou um passo para frente, eu dou 2 passos para trás. Ah, pastora, eu já tive tantas decepções na minha vida. Já confiei em tantas pessoas que só trouxeram desilusões para mim. Eu quero fazer mais uma vez a pergunta: em quem você está confiando? Quem é o seu guia? Quem tem te dado a direção? Quem tem sido a sua luz? O Senhor nessa noite, Ele convida você a deixar, convida você a dizer assim: eu quero que o Senhor me guie em todo o meu caminho, que o Senhor seja a minha luz. Assim como Davi, ele disse: Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu guia, o Senhor é aquele que me mostra o caminho a seguir. Sabe, irmãos, nós estamos numa vida e num tempo que ninguém quer obedecer a nada, nem a ninguém. As pessoas querem que o seu caminho seja segundo as suas próprias vontades. Quantas pessoas descasam, casam novamente, descasam, casam novamente, por quê? Não deu certo, porque eu não gosto mais, porque eu não quero mais. Quantas pessoas matam outras pessoas? Por quê? Porque teve vontade de matar. Porque teve uma raiva, coisas banais. Quantas pessoas vivem a sua vida querendo, se não comer aquele bolo, morre do coração. Se a comida não foi do jeito que você queria, você xinga até não sei quem. Ah, eu queria carne, só tem frango. Ah, eu queria frango, só tem carne. Ah, eu queria ovo. Quantas pessoas vivem a vida buscando somente o seu próprio desejo? Não está nem aí se está pisando em alguém, se está maltratando alguém, se está sendo desleal, mentiroso. Quantas pessoas vivem a vida mentindo? Fulano tá tão linda, mulher, quando sai, mulher feia. Eu lembrei agora de uma história que aconteceu. Mas enfim, né? Deixa pra lá. Então, quantas pessoas vivem essa mentira, sendo guiadas pelas suas próprias vontades? Pessoas que vivem a sua vida como um teatro, para agradar a outros. Vivem a sua vida querendo satisfazer a outros com comiseração. Eu preciso que alguém goste de mim. Então a gente age querendo agradar, querendo que aquelas pessoas gostem de nós. E muitas vezes nós somos guiados a um lamaçal, a uma armadilha que muitas vezes só nos faz estar distante do Senhor. A outra coisa que Davi, ele disse do Senhor é que o Senhor era a sua salvação. A salvação é aquele que protege, aquele que cuida, aquele que livra, aquele que é o braço forte. Eu tenho um pai. Você tem um pai? Eu tenho um pai. E o meu pai é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu tenho um pai que cuida de mim. Você pode esperar a salvação de A, de B, de C. Mas o único que pode te salvar se chama Jesus. Não tem ninguém que possa te salvar do vício que não seja Jesus. Não tem ninguém que possa te salvar da depressão que não seja Jesus. Não tem ninguém nesse mundo que possa te salvar da enfermidade que não seja Jesus. Não tem ninguém que possa te salvar de você mesmo que não seja Jesus. Jesus é o nosso Salvador. E a última coisa que Davi ele falou, que o Senhor era a sua fortaleza.
seu porto seguro, seu esconderijo, a sua força vem do Senhor. Nós, irmãos, somos fracos por natureza, porque nós somos humanos. Mas o Senhor é forte e Ele nos dá força. Ele diz ao fraco e ao abatido: eu sou a sua força. E aí nós podemos seguir. E tem uma outra coisa que eu queria encerrar, que Davi ele vai falar no Salmo 27. Ele começa dizendo quem o Senhor é para ele. E hoje uma pergunta que o Senhor faz é: o que eu sou para você? E a outra coisa é que Davi expressa a única coisa que ele pede. O que é que Davi diz que ele pede aqui? O que é que Davi pede? Ele diz: a única coisa que eu peço ao Senhor, e eu vou buscar. Por favor, leia o Salmo 27. Quero que vocês me digam. O que é que Davi, a única coisa que Davi pediu? Alguém sabe? O que foi que Davi pediu, minha gente? Muito bem, Marcinha, tira 10. Vamos aplaudir Marcinha. Entendeu? Não, minha gente, não. Se é para o Senhor, aplauda mais sorte para Marcinha. Aqui nós vamos ver, Davi, no começo ele diz o que Deus é para ele. E aqui, a partir do versículo 4, ele vai dizer do desejo, do pedido de Davi. Davi pediu riquezas, pediu para ser muito forte. Por quê? Porque ele disse que ele dependia do Senhor e a sua confiança era do Senhor. Amém? Mas ele disse: Senhor, uma coisa, apenas uma coisa eu peço ao Senhor. E eu posso o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse era o desejo de Davi. Ele amava estar na presença do Senhor. Quando Davi estava falando aqui, ele não estava falando só do simples fato de estar no templo, na casa do Senhor, mas ele estava falando de estar sempre na presença do Senhor. Diga amém. Ele estava falando de um relacionamento com o Senhor diário, dia a dia, morar contigo, ou seja, estar com o Senhor todos os dias da minha vida. E aí ele diz: olha, Senhor, porque eu sei que quando estiver na tua presença, eu vou oferecer sacrifícios de alegria para o Senhor. Eu sei, Senhor, que nada vai me tocar, porque eu estarei na tua presença. E ele diz: sabe o que? Manterei minha cabeça erguida. Nada vai me abalar. O desejo de Davi não eram coisas, não era nada, era a presença do Senhor. O desejo de Davi era estar diariamente mantendo a presença do Senhor viva no seu coração. É por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi amava estar com o Senhor, a sua presença. A palavra do Senhor diz que o sonho de Davi era construir um tabernáculo. Davi, ele sonhou com a presença do Senhor que representava pela arca. Ele construiu um tabernáculo em Gibeal. Ele foi para lá. Ele trouxe a arca para Jerusalém, porque a arca representava a presença do Senhor. E aonde a presença do Senhor está, a abundância de alegria, a transformação, a unção. A arca representava a presença. E aonde a arca estava, meu irmão, tudo prosperava.
Quando a presença do Senhor está na sua casa, na sua vida, tudo prospera. Tudo acontece. E eu quero ler mais uma vez, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo. Olha o desejo de Davi. A única coisa que peço ao Senhor, e a buscarei, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a minha cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios, gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Diga aleluia. Eu quero convidar você a convidar o Senhor para vir com a sua presença neste lugar, na minha